Minha formação é em psicologia, né? Sou especialista na área do luto e saúde mental. Sou gerente de RH aqui da Prevenir. E, gente, é um prazer imenso realmente estar aqui com vocês. Vocês não imaginam o quanto eu adoro fazer esse tipo de contato realmente com as pessoas, porque como neste momento a gente não pode fazer os projetos por esse distanciamento social, eu sinto muita falta de realmente estar com esse contato mais próximo, né, dos clientes, dos funcionários, enfim. Então, para mim é muito bacana essa oportunidade de conversar com vocês, tá? Como que começou esse projeto, né? Vai ser uma série de lives. O projeto se chama Cuidando do Essencial. E eu acredito que ao longo das lives vocês vão entender que a gente vai falar de temas que são realmente essenciais para a nossa vida, para a nossa saúde mental, para a nossa convivência nesse momento realmente de distanciamento social, num momento novo, num momento único e que ninguém nunca passou por ele para saber como que é que vai fazer, como que vai acontecer. Então, realmente é tudo muito novo para todos nós. E isso causa diversos pensamentos, sintomas e sentimentos, né? Eu acho que nesse momento é um turbilhão de sentimentos que a gente está sentindo, né? A gente acorda rindo, chora no meio do dia, depois a gente recupera. Então, são muitos sentimentos. A gente sente medo e tudo isso vai acontecer. E aí a gente vai conversar muito sobre isso. Eu vou tentar ao máximo não ficar dando spoilers aqui, para vocês realmente virem e assistirem as outras lives. Mas tá incrível, assim, os temas. A gente vai ter vários convidados extremamente bacanas, profissionais com muita qualidade para conversar com a gente aqui, tá? Então vamos lá. A gente tem alguns projetos aqui na empresa, né? Eu comentei um pouquinho. Um deles é o Cuidando de Quem Cuida, que é um curso que a gente oferece, e eu faço esse curso com os clientes, né? Para cuidadores familiares. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o autocuidado aqui em algumas lives, como que os cuidadores estão se cuidando, como que estão os nossos idosos num momento como esse. E a gente tem também o Reconstruir, que é lindo, assim, para mim é um projeto encantador, porque eu realizo grupos de atendimentos clínicos com as famílias, né, que perderam um ente querido recentemente. E como nesse momento não está sendo possível realizar esses grupos, eu tenho atendido essas famílias online. Então, a gente fez até um post sobre isso, está aqui no nosso Instagram. E quem precisar, quem for cliente, precisar conversar, manda pra gente uma mensagem, eu entro em contato e a gente marca alguns atendimentos, eu faço alguns acolhimentos com essa família. Eu acho que o importante, apesar deste momento, apesar de não estarmos tão próximos, é que a gente sempre tenha uma rede de apoio, né? A gente tenha com quem contar. E vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que a gente sempre tem pessoas que a gente pode contar, tá bom? E aí, o nosso tema de hoje é falando sobre a nossa fragilidade humana. No momento no qual a gente começa a questionar o quanto somos frágeis e a questionar nossa finitude, né? Nós estamos diante da morte, vendo os noticiários, vendo o que está acontecendo e como que a gente vai lidar com isso. E aí, eu li um texto, e ele é super antigo, de Freud. Vocês conhecem Freud? Ele foi um estudioso da psicanálise. E é um texto de 1915, então um texto bem antigo, mas ele fala sobre a transitoriedade. O que é transitório? Aquilo que passa, né? Que é breve. E eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está passando no momento. E por isso eu quis trazer um pouquinho para a gente conversar sobre isso aqui. Porque ele está num jardim, né? Ele está passeando, na primavera, então ele está apreciando o jardim. E ele percebe o quanto aquilo é bonito, quanto as flores estão lindas, quanto aquele momento é muito bonito. Só que aí, ao mesmo tempo, ele começa a pensar que a primavera vai passar, né? E o inverno vai chegar. E aquele jardim, ele não vai estar ali mais. Ele vai desaparecer. Então, ele questiona muito isso. Como é breve, né? Como flui muito rápido a nossa vida. E será que a gente tem aproveitado os momentos bons? Né? Porque os momentos bons vão passar. E os momentos ruins também.
Então, como a gente tem lidado com isso? E a partir disso, a gente começa a perceber que esse momento que a gente tem passado começa a trazer pra gente realmente o que a gente quer, né? Quais são as relações que a gente realmente quer manter? Será que a gente tem relações porque eram convenientes? Porque todo dia você encontrava com aquela pessoa? Porque agora, quando a gente está distante, a gente começa a pensar, né? Com quem a gente está realmente sentindo falta? Quem que realmente importa na nossa vida nesse momento? E a gente começa a pensar em tudo isso. Então, é uma série de questões que aparecem e que esse momento de distanciamento, de isolamento, tem feito a gente pensar sobre a nossa vida, né? E o quanto a gente tem dado valor nas coisas. Então, assim, esse momento de hoje é um convite mesmo pra gente pensar sobre isso, sabe? E aí vem algo que, assim, principalmente nós, brasileiros, né? Nós temos uma cultura de ter muito contato físico. E eu acho que nunca se deu tanto valor no abraço, né? Gente, como que é bom abraçar as pessoas, né? Como que é bom abraçar quem a gente ama e aí a gente se vê diante disso e não poder ter esse contato, não poder abraçar, não poder chegar perto, né? Ter que ter esse distanciamento. Como que a gente vai redimensionar os nossos valores, né? Diante disso. E aí a gente se vê frágil. A gente se vê num momento que nada é 100% seguro. As informações mudam no estalar de dedos. De manhã a gente recebe uma informação, à tarde é outra. Tem orientações, tem questões do governo, tem decretos, tudo isso mudando o tempo todo. Né? Não sai de casa, não sai de casa. Então, assim, o que nós vamos fazer diante disso? Né? Como que nós vamos lidar com isso? E a gente não lida muito bem com as incertezas, né? Por isso muita gente gosta de agenda, de fazer o planejamento. No final do dia, você ter feito tudo aquilo que você planejou e a gente chega num momento que não dá para fazer muito planejamento, né? Não dá para fazer a agenda de horários. E aí isso tudo muda muito, né? Principalmente quem tá longe dos filhos, né? Realmente, faz muita falta. E aí a gente começa a pensar que, será que pra gente ser feliz, a gente realmente tem que ter segurança diante de tudo? Né? Será que a gente só consegue estar bem quando a gente tem certeza de tudo isso? Porque é um momento de incerteza. Então, será que a gente vai ficar com esse mal-estar o tempo todo? Porque a nossa vida, apesar de estar nesse momento turbulento, ela não parou. A vida nossa está continuando, os dias estão passando, o tempo está passando. E não dá pra gente ficar o tempo todo, né? No mal-estar, na angústia. A gente precisa se reerguer e pensar o que eu vou inventar e criar diante desse novo cenário. A gente começa o ano, né, pensando, nossa, 2020 vai ser o ano. Planeja viagens, planeja eventos familiares, planeja festas. E aí você se vê diante de ter que reformular e reaver tudo isso. E a gente muda também até o que é os nossos problemas, né? Porque o que você tinha de um problema, vou organizar uma viagem. Agora já não é um problema mais, você não vai viajar nesse momento. Então, você vai mudando tudo isso, né? Então, acho que a palavra reconstruir, que eu acho que faz um sentido muito bacana, que é o nome do nosso projeto, mas tem um significante muito importante, nesse momento é isso. A gente vai ter que reconstruir nossas relações, a gente vai ter que reconstruir nossa forma de afeto. Não dá para abraçar, então como é que a gente vai transmitir o nosso afeto agora? Vai ser através do discurso, vai ser através das palavras. O que a gente vai fazer diante disso, né? E lidar com isso, porque não existe uma opção, vocês concordam? Tipo, não quero ter que passar por isso. Isso é real, a gente tá passando e nós vamos passar por isso. Então, como que nós vamos lidar com isso? E aí eu acho que tem duas saídas. A gente pode lidar diante do medo, que não é um sentimento ruim, na medida que ele é equilibrado, porque o medo, ele nos protege, não é? A gente não sai na rua de madrugada sozinho, a gente tem medo. Então o medo, ele nos protege do perigo. Só que o medo excessivo, o medo muito grande, ele nos paralisa diante da vida. E aí a gente não consegue fazer mais nada, a gente é tomado por uma angústia e a gente não consegue seguir.
Então a gente tem a opção de ir pelo medo e a gente tem uma opção também de ir pelo respeito. E quando eu digo respeito, é o respeito amplo, é o respeito respeitando o seu corpo, respeitando esse tempo que a gente está sendo obrigado a dar em várias atividades que a gente fazia. O respeito ao próprio vírus, o vírus está aí. Então a gente tem que respeitar, isso é real, e nos proteger, né, diante do que a gente pode fazer, diante do que é orientado fazer para nos protegermos. E esse respeito, ele vai fazer com que a gente realmente encontre, né, o nosso linear aí. Acho o nosso ponto de... nossa central, onde a gente vai se centralizar e a gente vai se reerguer, né? E aí a gente começa a pensar, então, o que eu posso fazer? Já que não dá pra ficar só no medo, dá pra respeitar o momento, tudo isso que dá pra fazer. Dá pra gente realmente, então, agora, começar a expressar o nosso afeto. Vocês já pararam pra pensar sobre isso, assim? Que agora é o momento, então, da gente começar a falar, avaliar as pessoas que a gente quer ter por perto, avaliar as amizades, avaliar a família. Vocês têm falado eu te amo? Eu gosto muito, quem me conhece que tá aqui, funcionário, já participou do curso, sabe que eu sempre falo muito isso. A gente precisa falar eu te amo com as pessoas enquanto elas estão junto com a gente, né? E essa é uma ótima oportunidade, seja por telefone, pela webcam, seja do outro lado da rua, porque não dá pra chegar muito perto. A gente tem falado, a gente tem demonstrado o nosso afeto para essas pessoas que estão próximas da gente. É um momento muito bacana de escolher com quem a gente quer estar, né? Com quem eu quero passar a quarentena junto comigo, né? Não junto comigo em casa, mas junto comigo mantendo contato, ligando, conversando. E eu acho isso muito interessante, porque é um momento da gente perceber realmente o que importa hoje pra gente. E aí tem um vídeo de uma pessoa que pra mim é super especial. A gente até já postou coisas dela aqui, que é a Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica geriátrica e ela trabalha com cuidados paliativos. E, assim, e quem me conhece sabe que eu sou super fã dela. Vou nos congressos onde que ela tá, gosto muito do discurso dela, da forma como ela lida com o processo de morte, de finitude. E o quanto é importante a gente falar, quando a gente está falando sobre morte, a gente está falando de vida, né? A gente está falando de aproveitar a vida, a gente está falando das pessoas que ficaram e como que as pessoas estão vivendo. E tem um vídeo dela que é muito legal e que ela fala o seguinte, no meio do vídeo, ela fala pra gente redimensionar os nossos problemas diante da proximidade da morte. E aí ela te convida para escrever seus 5 maiores problemas nesse momento. E aí você escreve, para o vídeo, você escreve, e aí depois ela te fala. E se você soubesse que a sua morte está próxima? Olha de novo para os seus problemas. Será que eles realmente são tão importantes? Então, assim, esse é um momento, que é um convite, que a gente está tendo a oportunidade de pensar, será que realmente tudo aquilo que nos aflige, todos os nossos problemas, eles são tão importantes? Eles têm tanto sentido agora? Porque nós estamos vivendo num agora que o que tem importado é as nossas relações. É a forma como a gente lida com o outro. Né? São escolhas. Eu tenho falado muito da palavra escolhas, sabe? A gente está num momento que não basta ter números, concordam? Porque a TV mostra números o tempo todo. Números pra gente não é o bastante. Não é isso que vai definir se a gente sai, se a gente fica. O que vai definir são nossas escolhas. Então, assim, são escolhas que a gente precisa entender que vão ter um efeito muito rápido. No momento que você escolhe, às vezes, sair de casa, que se você pode estar em casa e resolve sair para fazer uma caminhada, por exemplo, você está escolhendo fazer aquilo. E o resultado diante disso, ele vai ser rápido, né? Ele vai aparecer rápido pra gente. Então, é um momento de escolhas e de uma responsabilização individual muito grande, né? Porque a gente está tendo que escolher o que a gente quer fazer diante da nossa vida. Concordam com isso? E aí, a gente começa também a pensar o seguinte, a gente sempre falou que a gente não tem tempo, né? Ah, minha rotina é muito difícil, eu trabalho muito, eu faço isso, faço curso, tem família, tem filhos, tem casa, tem tudo isso. E aí, quem tá em casa, quem tá tendo esse momento de poder ficar em casa,
a gente tem tempo agora. E aí, o que a gente tem feito com o nosso tempo? O que vocês têm feito com o tempo de vocês, assim? Como vocês têm aproveitado esse tempo? Vocês têm feito coisas realmente que vocês gostam? Né? E vocês já descobriram do que vocês gostam? Porque eu acho que além da gente ter tempo de pensar o que a gente gosta, é pensar, descobrir e fazer. Porque quando você tá na rotina, no seu dia a dia, você tem que descobrir, não sei o que eu gosto, porque nem dá tempo mesmo de fazer. Chega no final de semana, eu tô muito cansado. Mas e agora? O que você gosta? Você gosta de ler? Você gosta de ler o quê? Qual que é o seu estilo de leitura? Você gosta de cozinhar? E o que você gosta de cozinhar? Porque às vezes fala, adoro cozinhar, mas nem cozinha. Fala que gosta, mas nem chegou a experimentar uma comida diferente. Você gosta de colorir? É o momento da gente descobrir o que a gente realmente gosta. Né? É o momento da gente pensar quem que eu sou de verdade, assim, na essência. No momento que eu tô em casa, convivendo com alguns familiares, outras pessoas estão mais sozinhas, diante, né, dessa solidão presencial, porque a solidão não precisa ser dessa forma. Você pode ter contato com a tecnologia, isso te ajudar muito. Mas o que a gente gosta, né? Ou às vezes até a gente poder nos dar de presente um momento de não fazer nada. Porque tem tanta gente passando informações, o que fazer durante a quarentena, como fazer rotinas. Ok, a rotina ela vai ser criada, a gente vai ter que criar a rotina mesmo, ao longo do tempo. Mas vocês já pensaram em ter um momento para fazer nada em casa? Em ter essa oportunidade, já que está em casa? Sabe? De ter aquele momento para você simplesmente descansar e pensar, gente, eu tenho 1 hora para não fazer nada hoje. Eu vou me permitir não fazer nada nessa 1 hora, por exemplo. Porque a gente não lida bem com isso, né? A gente lida bem quando a agenda tá cheia. E quando a agenda não tá mais cheia, o que a gente faz com isso? Né? É reinventar, é criar novos gostos, né? Novos desejos. Então, acho que isso é um momento muito importante. A gente vai passar por isso, né? Mas o que é possível fazer diante desse momento real que está nos atravessando? O que a gente pode fazer diante disso? Então, são algumas questões que eu queria trazer para a gente começar a pensar. E, por favor, podem ficar à vontade para mandar comentários depois. A live vai ficar salva aqui. A gente pode pensar em temas também que vocês queiram para discutir. E algo que eu penso que também é muito importante é a gente saber e falar isso para os nossos familiares, para as nossas relações sociais, que nós não estamos sozinhos, né, nesse momento. Nós temos um ou outro. É nesse momento que a gente vai estreitar as ligações. Olha que interessante. A gente vai, né, aproximar o afeto, vai estreitar os laços num momento de distanciamento social. Então, acho que isso, por mais que seja totalmente contraditório, tem tudo a ver, agora que é a nossa oportunidade. Dá para estreitar laços, né, de diversas formas, de diversas maneiras. A tecnologia está aqui para isso. Se a tecnologia não estivesse tão... né, tivesse essa funcionalidade dela, a gente não poderia ter esse momento aqui junto. Então, vamos aproveitar o que a tecnologia tem a nos oferecer para nos aproximar das pessoas, né? Para poder estarmos juntos, para estarmos conectados, né? Mesmo diante do medo, de alguns momentos que a gente fica triste, né? De passar a sentir esses sentimentos, mas não estacionar neles, né? Seguir adiante disso. E pensar o que a gente pode fazer. Eu acho que se a gente pensar em ajudar uma pessoa, por exemplo, você conseguiu ajudar uma pessoa, você teve uma ideia, aquilo ali ajudou, você mudou a vida dela, ok. A gente já tá fazendo a nossa parte, né? Não dá também pra gente achar que a gente vai salvar o planeta e ser super-herói nesse momento. Mas se a gente fizer pequenos gestos, cada um da maneira que conseguir, a gente já tá ajudando o outro, né? É um momento que a gente precisa realmente pensar um pouco maior. A gente precisa pensar na gente e pensar para além do eu, de mim, como que eu posso fazer pelo outro? O que é possível fazer, né? É um momento de despertar. E esse momento ele tem que ser rápido, né? A gente precisa realmente definir o que a gente deseja, o que a gente quer, fazer as nossas escolhas, porque é um momento que acelerou isso. Diante da nossa rotina, a gente não pensava muito nisso, mas agora a gente tem oportunidade.
A gente colocou também uma caixinha de perguntas e a gente recebeu uma pergunta que eu queria até comentar um pouquinho. E, gente, lembrando, se vocês quiserem fazer perguntas, podem digitar, podem mandar, se eu estiver disponível. Se eu souber responder, estou totalmente disponível aqui para conversar, tá bom? E o Felipe, ele mandou pra gente uma pergunta que eu acho que é extremamente importante a gente conversar nesse momento. Que ele diz que quem já tem sintomas depressivos, nesse momento do isolamento social, isso pode piorar? Sim, isso pode piorar, porque mesmo quem não tem sintomas depressivos fica triste, né? Tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente chora diante da situação. Então, sim. E o que é importante fazer nesse momento? Essa pessoa que já tem um diagnóstico em algum momento de depressão ou algum outro sintoma, que ela tenha próximo dela, né, os profissionais de referência. Então, se ela faz acompanhamento psicológico, ela poder ter esse contato com esse psicólogo na medida do possível. Se ela faz uso de medicação, ela ter esse contato próximo com o médico dela, para ela não ficar sem a medicação, ou se for necessário fazer uma avaliação. A gente sabe que isso está acontecendo, a telemedicina ela é permitida. Então, os atendimentos têm acontecido, né, dessa forma. E mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha, né? Tentar ao máximo, na medida do possível, que essa pessoa tenha laços, né, afetivos que ela pode contar, pessoas no qual você pode contar na hora que você precisar, que você possa ligar, que você possa conversar, que seja um vizinho que pode ali, né, no portão te dar um suporte. Eu acho não só as pessoas que têm esses sintomas, mas todos nós precisamos ter isso, né, para ficar mais leve, né? Eu sei que eu posso contar com tal pessoa quando eu precisar, sabe? De poder fazer uma ligação para essa pessoa só para saber como é que foi o dia dela. E aí, o que você fez? Nada? Também não fiz nada. Então vamos fazer nada juntos. Vamos aqui pensar o que a gente pode fazer. Ler poesia um pro outro, falar sobre séries, cada um vai criar a sua forma, né? Mas eu acho muito importante isso, a gente perceber que a gente não tá sozinho, né? E colocar isso pra nossa rede, né? De afeto. A gente tem o outro aqui, né? Nós temos com quem contar. E como eu falei um pouquinho da Ana Cláudia Quintana antes, ela tem 2 livros que são lindos, gente. Eu queria super indicar isso pra vocês. Então, um livro dela é esse, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Inclusive, a gente tem aqui um post falando sobre ele nas redes sociais. E ela tem um outro livro que acabou de ser lançado, foi semana passada, muito legal, que chama Histórias Lindas de Morrer. E eu estou lendo e é apaixonante o livro. Você ri, você chora, você passa por diversos sentimentos junto com ela e os pacientes. E lendo ele, eu peguei uma parte que eu achei tão bacana e que cabe tanto pro nosso momento, que eu queria comentar um pouquinho com vocês, essa passagem. Ela tá com um paciente, ele tá em um processo de terminalidade de vida, né? Ele tá muito doente. E aí ele conta pra ela o seguinte, que o pai dele sempre disse pra ele que a vida, ela existe um livro, que é o livro da vida. E que esse livro, ele só tem 2 páginas. Porque a vida, de fato, ela é simples. A gente que tende a dificultar muito o processo nosso de vivência, né? E aí, que a primeira página, ela deve ser lida quando tudo estiver dando errado. Então, quando você estiver com problemas no trabalho, você estiver doente, você estiver com problemas familiares, e aí você vai ler essa página. E aí, nessa página, vai estar escrito assim: tudo vai passar. Só isso. É o necessário para aquele momento difícil. Aquilo vai passar. E aí tem a segunda página. E a segunda página, ela deve ser lida quando tudo estiver dando muito certo. Quando você estiver muito feliz. E aí lá vai estar escrito: isso também vai passar. Ou seja, a gente precisa aproveitar os bons momentos da nossa vida. A gente precisa aproveitar as nossas relações afetivas. A gente precisa falar que a gente ama quem a gente ama. Porque isso vai passar. E quando a gente também estiver nos momentos muito difíceis, a gente também tem que pensar nos reerguermos, nos equilibrarmos, né? Acharmos o nosso ponto realmente de direcionamento, porque aquele momento difícil também vai passar, né? E aí como que nós vamos estar para aproveitar o próximo momento, que pode ser um momento bom. Então eu acho que o convite para a gente pensar aqui hoje é isso, sabe? O que a gente tem feito?
E queria agradecer muito quem participou, quem tá aqui. Obrigada, pessoal, pelo carinho, viu? Muito importante para mim esse contato. Dizer que nós não estamos sozinhos, né? Acho que esse é um momento muito bacana de pensar isso. É a hora da gente perceber que não estamos sozinhos. Talvez não estamos com a presença de uma outra pessoa, mas nós temos outras pessoas para contar. Isso é muito importante, né? E um grande abraço para vocês. Super feliz em estar aqui. E a gente se encontra em breve, tá bom? Um abraço.